professora da noite, Vanessa Fernanda. Então vamos lá. Para que comece tudo, para que tudo se tenha início, é preciso definições. Ah, professor, lá vem o senhor com teoria, lá vem o senhor falando teoria, mas não existe uma prática sem uma teoria acoplada a ela. Tá? Bote isso na sua cabecinha. Não existe uma prática que, se por trás dela não houver uma teoria. Então, existem as definições básicas em prevenção de acidentes. Então, quais são elas? Incidente crítico ou quase acidente. O nome já está dizendo. Ai, quase que Tatiana morria. Quase que Billy se acidentava. Né? Então, é aquela situação em que poderia ter ocorrido o acidente, mas algum fator, algum detalhe não possibilitou que esse acidente ocorresse. Então, pessoal, já fique sabendo o seguinte. Para que ocorra um acidente, é preciso que se interrelacione, tá? Se interrelacione um conjunto de fatores. Eu já vou adiantar uma coisa. Hennisch, um estudioso da área de prevenção de acidentes, né? W. Hennisch, ele já dizia o seguinte: os acidentes não ocorrem por um acaso, eles acontecem por algum fator. Então, esse fator vai ser o fator humano, tá? Fator comportamental, oriundo do comportamento humano, e o fator ambiental, oriundo de falhas do ambiente, como um buraco, tá? Como um fio descoberto. Então, algum fator. Ainda tem um terceiro fator, que é o fator pessoal de insegurança. Né? Fator pessoal de insegurança, que é, por exemplo, as condições psicossociais, as condições sociais, condições de saneamento básico, os problemas psicológicos da vítima que podem vir a causar acidente. Tá? Então, de mão disso, tá? De posse disso, nós vamos dar início às definições básicas. Volta lá, Bíblia, por favor. Incidente crítico ou quase acidente. Então, pessoal, é qualquer evento ou fato negativo com potencialidade para provocar dano. Tá? Qualquer evento ou fato negativo com potencialidade para causar dano. Você pega essa potencialidade, transforma em possibilidade. Qualquer evento ou fato negativo com potencialidade, com possibilidade para provocar dano. São chamados de quase acidentes, caracterizando uma situação em que não há danos macroscópicos, ou seja, visível a olho nu. Eu não estou vendo o acidente, não estou vendo o sangue descer, tá certo? Não estou vendo a mão decepada cair, mas poderia ter sido, tá? Então, danos visíveis. Aí tem uma observação, na escala hierárquica dos incidentes críticos, ou seja, dos quase acidentes, receberão prioridade aqueles que possam afetar a integridade física dos trabalhadores e do sistema de produção. Deixa eu dar um exemplo aqui de um quase acidente. Certo? Existe uma pirâmide de prioridades, volta pra gente aqui, beleza? Existe uma pirâmide de prioridades que nós vamos estudar lá, tá? Que é dessa pirâmide que se faz os programas de prevenção de acidentes, as políticas de segurança do trabalho também e os controles de perda. E diz o seguinte, um quase acidente, uma condição insegura pode ser um quase acidente, certo? Pode ser um quase acidente. Então vamos dar um exemplo. Aqui no estúdio eu tenho uma poça de óleo. Eu posso considerar essa poça de óleo um quase acidente? Posso. Por quê? Se Tatiana sair aqui para baixar o ar-condicionado ali ou fazer alguma alteração, tá? Vai pisar na poça de óleo e vai acontecer o que com ela? Chão, né? Não é aquela música não, vai ser chão, 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 chão mesmo, né? Porque se ela pisar na poça de óleo, ela vai escorregar. Então, a poça de óleo eu posso considerar como um quase acidente ou incidente crítico. Um grande exemplo, tá? Disso aí. A questão, você vai andando, tropeçou e não caiu. Quase acidente. Quase caiu. Então, são fatores, tá, que poderiam originar um acidente, poderiam levar ao dano, mas por algum detalhezinho técnico, não levou, não ocorreu. Tá? Então, eis a definição de quase acidente. Tá? Então, vamos lá, B. Risco. Tá pequenininho aí, mas dá pra gente falar aí direitinho. Risco. O nome já está falando, né? O que seria risco? O que seria risco? Será que risco é igual a perigo? Perigo é igual a risco? Vamos ver agora. Risco, uma ou mais condições de uma variável
com potencial necessário para causar danos como lesões pessoais, danos a equipamentos, instalações, danos ao meio ambiente, perda material em processo ou redução da capacidade de produção. Expressa uma probabilidade de possíveis danos dentro de um período específico de tempo ou número de ciclos operacionais, podendo ser indicado pela probabilidade, veja esse nomezinho de novo aí, probabilidade de um acidente multiplicada pelo dano em valores monetários, vidas ou unidades operacionais. Pessoal, esse patatê todinho aí, essa definição todinha de risco, você pode simplesmente sintetizar em que risco é uma possibilidade de ocorrer algo, tá? Uma possibilidade de ocorrer algo que venha levar a sua materialização em danos. Então, risco é uma possibilidade. O simplesinho nome, possibilidade de ocorrer algo. Existe o risco desse teto cair na minha cabeça? Existe. Muito remoto, mas existe. Existe sim o risco, tá, do teto cair na minha cabeça, com certeza. Mas no momento, esse risco está sob controle, tá? Podemos dizer que é um risco, uma possibilidade bem remota. Bem remota. Então, risco, possibilidade. Anote aí. Ainda, a respeito do risco, o risco ainda pode ser a dúvida quanto à ocorrência de um determinado evento, tá? O acidente, chance de perda que uma empresa pode sofrer por causa de um acidente ou série de acidentes. Então, são algumas considerações que envolvem o risco. Mas você pega todas as definições e pode trazer para risco uma possibilidade de ocorrer algo. E tem aquela primeira definição que eu falei, uma ou mais condições de uma variável com probabilidade de causar danos. Tá? Essa definição você traz para possibilidade. Risco, ele retrata uma possibilidade de ocorrer algo. Perigo, aí vem a diferença, tá? Aí que nós vamos diferenciar. Eu disse que risco é uma possibilidade. Existe o risco desse teto cair na minha cabeça? Aí existe, muito remota. Mas se de repente começar a tremer o chão aqui, o teto começar a rachar, existe o risco desse teto cair na minha cabeça? Aí sim, existe, e um grande risco, porque nesse momento eu passei a estar exposto ao risco desse teto cair na minha cabeça. Então, nesse caso, perigo, ele passa a ser uma exposição relativa a um determinado risco. Certo? Então, risco, possibilidade, perigo, exposição. Tá? Risco, possibilidade, perigo, exposição a um determinado risco. Então, vamos lá. Perigo. Expressa uma exposição relativa a um risco que favorece a sua materialização em danos. Se existe um risco, face às precauções tomadas, o nível de perigo pode ser baixo ou alto. E ainda, para riscos iguais, pode-se ter diferentes tipos de perigo. Vou explicar isso aí. Tá? Por exemplo, só brincando, o calor é um risco. Né? Como é? O calor é um alto risco, um risco físico, né? Fulminante. Falhar no calor é complicado, né? Muito complicado. Aí o que acontece? Voltando aqui, dei um exemplo de risco, tá? Que o calor é um risco e a exposição a ele, você vai estar correndo perigo de ter problemas, mas voltando ao exemplo que eu queria dar, se existe um risco, tá? Se existe um risco, face às precauções tomadas, o nível de perigo pode ser baixo ou alto e ainda, para riscos iguais, pode-se ter diferentes tipos de perigo. Vou dar um exemplo. Billy, o nosso diretor Billy e Tatiana são empresários de um determinado tipo de produto. Na empresa de Tatiana, toda organizada, tá? Apesar da quantidade de funcionários, mas tem técnico em segurança do trabalho, tem PPRA, PCMSO, o sistema de incêndio é todo bem desenvolvido, tá? Todo dimensionado. Já na fábrica de Billy, na empresa de Billy, você vai fazer uma inspeção lá, tudo desorganizado, extintor vazio, tá? Você olha lá, cueca pendurada no extintor, poeira por tudo quanto é lado, certo? Não tem pessoal treinado,
nem se sonha em técnico em segurança do trabalho. Então o que acontece? Quando for ter uma renovação de seguro, tá? Quando for ter uma renovação de seguro, trazendo para essa frase que eu falei, se existe um risco, os riscos são iguais, tá? Tanto da empresa de Billy quanto da empresa de Tatiana. Se existe um risco, faça as precauções tomadas, o nível de perigo pode ser baixo ou alto. E ainda, para riscos iguais, pode-se ter diferentes tipos de perigo. Então, nesse caso, de Tatiana e Billy,